E aí, entrando um pouco na tua pergunta, Folena, se a gente pegar países com perfil mais socialista, até países com perfil mais capitalista, passando por as mais diversas matrizes ideológicas, todos, sem exceção, que têm uma indústria naval forte, têm a mão forte do Estado, de alguma forma, nessa indústria. E eu cito exemplos claros. Vamos começar lá na China. Na China, o Estado é sócio dos estaleiros. E quando não tem demanda dos estaleiros de privado, o Estado encomenda para garantir o emprego dos seus trabalhadores nos estaleiros chineses. No Japão, a política de financiamento do Japão muitas vezes é juros negativos. Isso facilita a tomada de recursos para a construção naval. Na Coreia do Sul, a política de conteúdo local é muito forte. É muito parecida com a política de conteúdo local que levou a Noruega a ser o maior construtor de barco offshore do mundo, navio offshore. E aí eu estou andando. Agora vamos chegar nos Estados Unidos, o maior país capitalista do mundo. Como é que eles garantem emprego na indústria naval lá, que é forte, e emprego para metalúrgico e para trabalhadores da marinha mercante? Através da lei John Act, que obriga que os navios que fazem cabotagem nos Estados Unidos da América sejam construídos em estaleiros americanos e tripulados por americanos. Então, vejam, eu peguei do matiz mais à esquerda e vim para um matiz mais à direita. Em todos tem a mão do Estado. E aí, então, vamos chegar no Brasil, como é que a gente entende que é possível ter a retomada da construção naval? Eu acho que o Edson tocou bem. Não terá retomada da indústria naval se a maior empresa brasileira, a maior empresa dos brasileiros, porque a Petrobras, apesar de ter uma parte do seu capital na Bolsa, uma parte maior é do Estado brasileiro, portanto, dos brasileiros. A Petrobras tem o dever de retomar a construção de embarcações no Brasil. E eu, dias atrás, conversando com o ex-presidente da Petrobras, dizia a ele: Sérgio Gabrielli, é necessário que, no programa de governo do presidente Lula, esteja lá sinalizado que é preciso retomar aquele programa que foi um sucesso na Petrobras, o Programa de Renovação da Frota de Apoio Marítimo. Foram construídos mais de 300 embarcações no Brasil de apoio marítimo. Foi um sucesso esse programa. Grande parte da frota que opera hoje nas plataformas brasileiras são navios feitos no Brasil. Temos que retomar o PROMEF, que é o Programa de Renovação da Frota da Transpetro, dos gaseiros, dos petroleiros, que estava em andamento e estava sendo um sucesso. Depois do golpe, pararam com essa construção. Esse é um caminho. Não vou mais. Nós temos a questão do desmantelamento e descomissionamento de navios e plataformas. Esse pode ser um caminho também, que ajuda. Mas, para que isso aconteça, é necessário que nos editais de licitação para descomissionamento das plataformas da Petrobras esteja escrito lá um simples parágrafo. O desmantelamento da plataforma XYZ deverá ser feito em estaleiro brasileiro. Porque, se isso não acontecer, quem adquirir a plataforma para desmantelar irá arrastar essa plataforma para a Índia, para Bangladesh, para ser feito o desmantelamento nas praias de Bangladesh com picareta, como a gente pode ver. Se alguém puser uma pesquisa no Google, desmantelamento de navio na Índia, vai ver como é que é feito o desmonte de navio na Índia. Então, é necessário. É um caminho, mas é um caminho que precisa ter um artigo, um parágrafo, uma linha nos editais para que isso se garanta. Outro caminho que o Edson apontou e que a gente está começando a trabalhar nessa linha é a questão da energia eólica. Há um estudo da empresa brasileira empresa pública de energia, enfim, tem um estudo de uma estatal brasileira que mostra a capacidade que nós teremos de energia eólica nos próximos anos. É algo muito parecido com
O pré-sal. É muita coisa para se construir. E esse tipo de evento vai ter muito barco de apoio que vai precisar para levar, fazer lançamento de linha, vai ter os barcos de apoio para levar as hélices, para levar as torres para lá. Somado a isso, tem a construção dessas torres, que pode ser feita em estaleiro brasileiro, ou das pás, das pás eólicas, que hoje muitas delas são feitas, por exemplo, no interior de São Paulo. E aí tem o custo logístico de trazer para um porto para poder levar para alto mar. Se fizer isso dentro de estaleiro, esse custo logístico de transferir do interior de São Paulo, do interior do país, para o litoral, para poder levar, será reduzido. Vamos baratear o custo. Na região norte, nós temos um agronegócio, que é algo que vem acontecendo. Tem muitos estaleiros lá na região norte que fazem as barcaças para transporte de grão, e é preciso manter essa política para que a gente consiga que os estaleiros da região norte operem. E aí, o que eu digo sempre, a indústria naval precisa de 3 coisas básicas. Demanda perene. Se não tiver demanda perene, não tem jeito. A gente fica subindo e descendo, vive uma montanha-russa. Então, se tiver demanda perene, a gente já mostrou que é capaz de ter uma curva de aprendizagem, baratear nossos custos e ser competitivo, tanto com o Japão, com Coreia, com Noruega. Com a China, não seremos competitivos, nós não vamos ter o preço da China. E todos nós sabemos por que não teremos o preço da China. Mas, em contrapartida, geraremos emprego no Brasil e fazemos a economia brasileira girar, que é o mais importante. Porque esses números ninguém põe na conta. Falam, fazer na China é mais barato. Mas quantos empregos geram para brasileiro na China? Se fizer aqui no Brasil, nós vamos gerar emprego aqui, vamos gerar economia, vamos gerar números, vamos gerar divisas para o Estado para melhorar a educação, para melhorar a saúde. Né? Nós temos que ter uma política de conteúdo local que foi efetivamente um êxito, construída pela ministra Dilma quando ministra de Minas e Energia, de 65%. É muita coisa, não dá. Tá bom, vamos chegar num número que seja razoável. 45%. Pois não, Sérgio, só para quem está nos assistindo, quando você fala esse termo, que eu acho que é bem da indústria técnica, o que você quer dizer com conteúdo nacional? Tá. Para que as pessoas que estão nos assistindo entendam exatamente do que você está falando. Que o Edson também já tinha se referido anteriormente. Que, na realidade, o nosso dia a dia, a gente acaba não prestando atenção de que o nosso dia a dia não é o dia a dia de todo mundo, né? Mas o que é a política de conteúdo local? É garantir que partes e peças de navios, de plataformas, de sondas, enfim, sejam adquiridos em empresas brasileiras. Ou seja, vamos aqui pegar um exemplo. Bomba de navio. Bomba, não é bomba de explodir, não. É bomba para puxar água, para fazer sucção, enfim. Se a gente não tiver uma política de conteúdo local, o que acontece? As empresas acabam adquirindo isso fora do Brasil por uma questão de preço. Se a gente tiver uma política de conteúdo local que diga 45% do navio tem que ser feito com equipamentos e peças feitas no Brasil, muitas empresas vão adquirir, então, essas bombas no Brasil. Portanto, a gente vai gerar emprego na nossa cadeia de produção. Né? E aí a gente gosta de falar um número. Para cada um emprego que a gente tem na indústria naval, a gente gera 4 na indireta. E se a gente tiver uma política de conteúdo local forte, a gente pode aumentar isso. Se a gente tiver outras empresas construindo coisas para a indústria naval. E aí casa com a questão da demanda perene, Beth. Se a gente tiver uma produção de navio perene, ou seja, a gente tem a demanda que a gente consiga se organizar para estar construindo navio durante 10, 15, 20 anos, qualquer empresário que queira vir investir no Brasil estrangeiro vai falar, opa, olha lá, o Brasil tem uma demanda lá de 100, 200, 300 navios.
eu posso construir uma planta industrial no Brasil para construir partes e peças de navios, porque esta demanda do Brasil já vai garantir o retorno do meu investimento. E, a partir daí, você consegue baratear os custos para construir no Brasil e, quiçá, a gente comece a exportar navio. E aí, começando a exportar navio, a gente vai ter mais empresas vindo para o Brasil, investindo no Brasil, né? E a gente consegue fazer que essa roda gigante gire. Essa roda gigante gire. E, por último, a política de financiamento. O Fundo da Marinha Mercante foi roubado na BR do Mar. Estão querendo usar o dinheiro do Fundo da Marinha Mercante, que há mais de 50 anos é utilizado para construção naval e marinha mercante, para fazer porto, para fazer dragagem, né? E a gente é efetivamente contra essa BR do Mar. Eu tenho conversado com as pessoas que fazem o programa de governo do presidente Lula, e minha sugestão é que a BR do Mar seja revogada. Tá?